Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 8, versículos 51 ao 59, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se me glorifica a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, mais uma vez, ou melhor, ele continua, na verdade, porque nós estamos acompanhando o Evangelho do dia sequenciado, né? Estamos terminando hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo São João. Pegamos desde do primeiro versículo, estamos aqui no versículo 59, né? O último versículo aqui do Evangelho de hoje é o 59. E Jesus, além dele se revelar como Deus, porque ele vai dizer, eu sou. Aquela expressão lá do Êxodo, né? Eu sou aquele que sou. Jesus aqui no Evangelho diz, eu sou. Ou seja, Javé, Yahvé, Jesus é Deus. E os judeus não aceitaram isso. Os judeus não acreditaram nisso. Acusaram Jesus de blasfêmia. Por isso que o Evangelho termina dizendo que eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porque para os judeus, Jesus estava blasfemando, porque ele, sendo homem, se fazia Deus. Foi a interpretação dos judeus. Acusaram Jesus de blasfêmia, mas Jesus é Deus. E nós sabemos disso e nós cremos nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é para aquilo que Jesus fala no início do Evangelho. Jesus vai dizer: Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Claro que Jesus aqui não está falando da morte física, não. Jesus está falando aqui da morte eterna. Em outro texto, a Sagrada Escritura diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu povo, ainda hoje as pessoas têm dificuldade de entender isso. Têm dificuldade em entender que a palavra de Deus é essencial. É tão essencial que sem ela nós não seremos salvos. Você consegue perceber a necessidade da pessoa humana da palavra de Deus? Veja, entenda que a palavra de Deus não é uma coisa qualquer que você escolhe ter ou não ter, guardar ou não guardar. É claro que isso é uma escolha, uma opção de cada um, mas, no entanto, as pessoas acabam fazendo opção referente à palavra de Deus
como se a palavra de Deus não fosse algo essencial, vital para as nossas vidas. Jesus está dizendo aqui: se alguém guardar minha palavra, não, jamais verá morte. Em outras palavras, não será condenado. Não será condenado. Quem guarda a palavra de Jesus não será condenado. Será o quê? Salvo. Salvo. Por isso, meu povo, a necessidade de nós estarmos aqui todos os dias, escutando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, mas não somente ouvindo, pedindo ao mesmo tempo ao Senhor a graça de viver essa palavra, de guardar essa palavra. Qual tem sido a sua motivação e a intensidade da busca pela palavra de Deus? Pela busca de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Que tipo de esforço nós temos feito para conseguirmos viver a palavra de Deus? É claro que, quando eu falo de esforço aqui, é no sentido geral, não somente esforço humano, que também é necessário, mas a gente sabe que só pelo esforço humano a gente não consegue, a gente precisa de quê? Da graça de Deus, do Espírito de Deus. Então, o esforço no sentido geral. E até no sentido espiritual, porque espiritualmente a gente precisa buscar, a gente precisa ser constante, assíduo na oração, na leitura orante da palavra de Deus, na meditação. É palavra de salvação, é palavra de vida eterna. O Senhor nos deu a sua palavra para que nós nos alimentássemos dela todos os dias. Todos os dias. E há muitos cristãos que optam por viver a sua vida sem a palavra de Deus, sem a leitura orante, sem a escuta da palavra, sem a meditação da palavra. Meu Deus, Jesus está dizendo aqui: quem não guarda a sua palavra vai morrer. Aquele que guarda a palavra jamais verá a morte. O que temos que fazer para não irmos para o inferno? Viver a palavra de Deus. Qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Você que está aqui todo dia, você que está inscrito no meu canal no YouTube, você que me segue também no Instagram, que escuta todos os dias a palavra de Deus. Qual tem sido a intensidade da tua busca pela palavra de Deus? Você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Você tem conseguido, com o auxílio divino, viver a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou? Meu povo, repito, é uma necessidade. Nós necessitamos da palavra de Deus. E até mesmo você que está assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que não tem fé, que não crê em Deus, saiba, você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus para chegar à fé em Jesus, para se converter, para mudar de vida. Você precisa guardar a palavra de Deus para que um dia você não morra eternamente. Percebe? A necessidade da palavra. É isso. A expressão é essa. A necessidade da palavra. Sem a palavra, não seremos salvos. Não seremos salvos. Então, Senhor, dai-nos sempre a tua palavra. Dai-nos ouvidos para ouvir a tua palavra. Dai-nos um coração aberto para acolher a tua palavra. E dai-nos o teu espírito para conseguirmos colocá-la em prática. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.